Muito boa noite, estamos aqui começando mais uma live, hoje é especial. O tema hoje é sobre equilíbrio, como que nós podemos controlar a ansiedade e vamos falar sobre isso hoje. Então estamos aqui ao vivo no Mente Quântica e aqui no Dali Brant Prof. Me fala aí de onde que você fala, seja bem-vindo, que cidade você está. Seja muito bem-vindo, Rejane, Rafael. Muito bem-vinda, Cláudia. Seja bem-vindo todos vocês que estão entrando agora aqui no Mente Quântica e no Dali Brant. Hoje o nosso tema vai ser especial, a palestra de hoje. Na verdade, um bate-papo, né, que você vai estar participando aí comigo, vai falar um pouquinho de você também. A ideia é estimular você também a estar trocando ideia comigo, né? Afinal de contas, é muito importante você também falar pelo que você está passando, né? Isso é fundamental. Então, o tema de hoje aí, vou pedir para a Anne colocar ali na tela. O tema de hoje é sobre controle da ansiedade. Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Nós fizemos uma enquete no nosso grupo de Telegram e foi interessante que a pergunta foi o seguinte, né? Qual é a emoção que mais se repete, né? Qual a emoção que mais se repete durante o seu dia a dia? Eu coloquei vários tipos de emoções: ansiedade, raiva, equilíbrio, paz, inspiração e várias outras coisas. E ganhou ansiedade. A ansiedade ficou em 50 e poucos %. Eu acho que esse é o maior, a emoção que mais se repete aí é ansiedade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, até desmistificar algumas coisas, né? Que na verdade a gente está vivendo um momento diferente das vidas de todo mundo, né? Nós estamos vivendo um momento único, né? E eu quero dar algumas chaves para você, né, tá trabalhando isso também. Então seja bem-vindo aí, todos vocês que estão entrando agora. Thaís, Joel, Berta, Leão, um abração para você. Elane, muito bem, Elane, um beijão para você de Porto Alegre, você que está em Canoas, você que está em Minas Gerais, você que está em São Paulo, você que está em Belém do Pará, para os meus amigos de Belém, fala a cidade que você está. Em que cidade você está falando? Me fala aí qual a tua região, né? Para a gente estar entrando aqui. Um abraço para todos vocês que estão ligados aí. São Caetano, São Paulo, né? Um abração para vocês aí de São Paulo também, que estão me acompanhando. Então eu vou te dar pelo menos 5 chaves básicas para você trabalhar, você equilibrar aí sua vida, você trabalhar suas emoções, trabalhar principalmente essa emoção, a ansiedade, né? Um abraço aí para você que está em Porto Alegre também, você que está entrando agora aqui, né? Tem gente do Brasil todo aí acompanhando hoje, muito bem, e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Esse mal aí que nos cerca e como trabalhar soluções, porque eu sempre foco em soluções. Então nós queremos sempre trabalhar isso na nossa mente e sempre ter as chaves disponíveis para nós, porque se você tem as chaves disponíveis, você usa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você vai consertar alguma coisa na sua casa, mas você não tem a ferramenta, você vai passar mais tempo pensando como resolver ou chamar alguém especializado para resolver. Mas se você tem uma ferramenta prática e que você pode usar essa ferramenta, então obviamente você vai usar essa ferramenta. Então é disso que eu estou falando aqui. E nós vamos trabalhar a questão emocional e nós vamos te dar aqui chaves para você trabalhar isso internamente com os recursos que você mesmo tem. E muitas vezes você não sabe que você tem esses recursos ou você desconhece esses recursos, né? Então é exatamente isso que nós queremos trabalhar, com os recursos que nós temos, porém nós não acessamos muito eles ou nós não temos consciência plena desses recursos, e nós vamos usar
esses recursos de uma forma excelente. Então, só o fato de você ter consciência que esses recursos existem, você passa então a acioná-los dentro da sua mente. Em neurolinguística, a gente trabalha assim, dessa forma, né? Até porque nós sabemos que existe uma característica do nosso cérebro chamada neuroplasticidade, que nós conseguimos mudar, alterar mesmo o nosso cérebro através do que nós pensamos, do que nós sentimos, não é? Dos que nós vemos, do que nós ouvimos. Então, tudo que nós absorvemos com nossos 5 sentidos, nós conseguimos, então, trabalhar, manipular mesmo tudo isso. Então, é fundamental termos acesso a essas chaves, a esses conhecimentos. Como que nós fazemos para que essas chaves funcionem? Primeiro, você ter consciência que elas existem, né? Então, ter consciência que elas existem é fundamental para você usá-las. Então, um abraço aí para quem está entrando agora, a Thalita, Sandra, Joel, grande abraço para você, meu amigo, Felipe, Maestro, que está entrando aí, todas as pessoas que estão entrando agora. Me fala aí que cidade você está. Tem gente de São Paulo, tem gente de Minas Gerais, tem gente de Belém do Pará, tem gente de vários lugares do Brasil aí. Me fala onde você está, se você está longe, se você está perto. Eu estou aqui na Serra Gaúcha nesse momento, falando com você. Então, a nossa ideia hoje é justamente estar entendendo como nós podemos aperfeiçoar a nossa capacidade de equilíbrio, de controle, através dos nossos sentidos. Você sabe que nós vivemos um piloto automático muitas vezes, né? Eu falo em todas as nossas lives que nós vivemos aí através do subconsciente. O nosso subconsciente ele controla 95% de tudo que você faz, todas as suas ações. 95% de tudo que você faz é o seu subconsciente que controla, ou seja, é a programação, é o paradigma ou os paradigmas que você tem que controlam a sua vida, as suas reações internas e externas, né, na interação com as pessoas. Então, no momento que a gente entende isso, no momento que a gente começa a entender sobre as emoções, um abraço para quem está em Barueri, São Paulo, BH, quem está em Curitiba, Paraná, um grande abraço para minha querida Curitiba, amo essa cidade, tem muitos amigos lá. Então, olha só, queridos, no momento que você entende e começa a entender esses recursos, você vai acioná-los. O problema é que muitas vezes nós estamos no piloto automático e nós não paramos para ativar a nossa consciência e ativar também esses recursos que estão adormecidos dentro de nós. Porque a gente não para, né? A gente não para pensar sobre isso. Por que é tão importante você parar agora e começar a analisar quais os recursos você está acessando na sua mente, no seu subconsciente, como que você está acessando esses recursos, como você está usando ele, aplicando na prática esses recursos. E às vezes são coisas simples, não são coisas místicas, não. São coisas acessíveis, são chaves, são ferramentas acessíveis que, por exemplo, a neurolinguística vai trazer para a gente, ok? Abraço aí para você que está entrando agora, a Rô, para o Gilton, para a Anne que está aqui, para a Marina, para a Thaís que também está aqui. Então nós estamos ao mesmo tempo aqui em vários canais, várias câmeras aqui ao mesmo tempo, ok? Então a primeira delas, gente, eu fiz uma enquete aí com vocês. A maioria das pessoas respondeu que a ansiedade é uma das maiores dificuldades, que está mais presente hoje. Eu não sei se você confirma isso, mas é verdade. Nós estamos vivendo momentos nas quais as pessoas estão aí com muita ansiedade. Mas o que é ansiedade? As pessoas confundem, elas não sabem identificar o que realmente significa ansiedade, né? Então, tem várias formas de você analisar isso, e uma delas é que você percebe a ansiedade, é o excesso de preocupação. Você muda a sua respiração, né? Você começa a mudar a sua fisiologia. A sua fisiologia é as suas reações físicas mesmo, né? Você começa a pensar demais no amanhã, no que vai acontecer, e no momento que a sua mente ela começa a acionar um lado da ansiedade, o grande problema está exatamente aí.
Quando você começa a acionar demais essa área do amanhã, da pré-ocupação, ou seja, não existe o amanhã ainda, certo? Só que agora no presente você está trazendo algo que não existe, ok? E no momento que você começa a trazer esse algo que não existe para a sua mente, ela começa a ocupar e ela começa a trazer para você um sentimento, né? Começa a trazer uma emoção negativa e que te começa então a mudar o seu estado de paz, o seu estado de equilíbrio. Você passa então a mudar os seus pensamentos, porque um pensamento vai chamar outro pensamento, e assim esses outros pensamentos que você vai chamando vão trazendo umas sensações que não são positivas, que não são agradáveis, né? A Camila aqui está dizendo, ansiedade é algo que preciso trabalhar muito. Tem horas que pareço que não tenho ar, que para tudo e não consigo fazer mais nada. Então a Camila está falando isso aqui. E realmente, Camila, você tem toda a razão. É exatamente o que eu estou acabando de explicar aqui, a Camila citou. Por quê? Porque nós mudamos a nossa fisiologia. O que faz você mudar a sua fisiologia muitas vezes e começar a sentir essa ansiedade, essa falta de ar? É justamente a repetição de pensamentos que não vão te trazer coisas agradáveis, ou seja, vão ser sentimentos, emoções, um conjunto de emoções que vão te tirar da paz, né? E como que acontece isso? É através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, que começam a se repetir. Por quê? Porque você está focado em algo no amanhã. Você não está vivendo o aqui e agora, você não está no estado de presença, você não está fazendo o que importa nesse momento, ou você está fazendo, mas está jogando a sua energia para algo que ainda não acontece, né? Então é importante entender isso, né? Você tem passado, você tem futuro, só que você nunca está no passado e você também nunca está no futuro. Você sempre está e sempre estará no presente. Só que muita gente não entende que passado e presente não existem, né? Você começa então ou, por exemplo, uma pessoa que está em estado clínico de depressão, ela está 80% praticamente no passado, tá certo? Essa pessoa, ela está num nível de que ela começa a ficar saudosista, ela começa a focar nas coisas que aconteceram e não foca nas coisas que estão acontecendo nesse momento. Então aí que está a questão, né? Se eu quero focar exatamente naquilo que funciona, eu tenho que estar no estado de presença ou naquilo que apresenta. Então eu vou te dar 5 chaves. Então faça assim, 5 chaves para você aqui na sua mão, para você nunca esquecer dessas 5 chaves que você pode usar e aplicar na sua vida de uma forma muito prática para minimizar ou para controlar, começar a controlar a sua ansiedade. Então são 5 chaves básicas. A primeira delas, eu uso muito essa expressão, é a fisiologia, tá? E o que significa isso? Eu vou te explicar para que você entenda que a sua fisiologia ela impacta na sua vida. O que é fisiologia? É a forma como você está, a sua postura, a sua respiração, se você está com a cabeça caída, olhando para baixo, se você está com os olhos olhando para baixo, você aciona o emocional, né? A gente sabe, existe um estudo de 9 movimentos dos olhos. Os olhos eles fazem 9 tipos de movimentos e já foi estudado pela doutora Shapiro. Em Chicago, existem terapias através dos movimentos dos olhos. Então os movimentos dos olhos eles acionam regiões do sistema nervoso que podem te trazer bem-estar ou pode te colocar no estado emocional. Se você fica olhando muito tempo para baixo, cuidado, porque você vai entrar no emocional e você vai ficar ali naquilo e às vezes você vai gostar de ficar ali, né? E imediatamente você precisa fazer o quê? Você precisa olhar, quebrar a alça e olhar para cima, para você o quê? Ter sentimentos melhores. Eles fizeram uma pesquisa numa tribo do México. Essa tribo indígena do México, eles tinham uma característica de andar olhando para o chão. Então eles andavam olhando para o chão. Todas essas pessoas da tribo, que era uma característica deles, foram diagnosticadas clinicamente com depressão. Incrível, né? Então olha só, o movimento dos olhos pode mudar aí o seu estado, né? Quando eu falo estado, sua fisiologia, ela pode alterar o seu estado emocional. Então a primeira coisa, a chave número 1 é a sua fisiologia.
Então eu estou falando aqui, nesse momento eu estou falando apenas do movimento dos olhos, que é uma das coisas que você pode trabalhar para melhorar a sua fisiologia. Então, número 1, fisiologia. E dentro da fisiologia tem várias chaves, tá? Uma delas é o seu movimento dos olhos. Então, quando você olha para cima, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que joga voleibol, por exemplo, ela nunca vai entrar em depressão. Por quê? Porque ela está sempre olhando para cima. Ela está sempre olhando para cima, né? E ela está o tempo inteiro acionando a sua alça de olhar para cima. Então ela está imediatamente trabalhando aquele nervo que aciona o músculo, que é um sentimento positivo, que aciona no seu sistema nervoso algo positivo, tá certo? E já foi isso comprovado cientificamente pela doutora Shapiro, que é uma das médicas que estudou esses movimentos, e também esses movimentos foram estudados pela neurolinguística por diversos décadas aí, né? Então uma delas é justamente você trabalhar a sua fisiologia. E uma das coisas básicas é a respiração, tá? Então a Camila, se não me engano, ela citou aqui que ela tem muita ansiedade, né, Camila? A Camila falou que ela tem muita ansiedade, algo que ela precisa controlar, que ela precisa trabalhar. Tem horas que ela parece que tem falta de ar, foi o que ela disse aqui. Tem horas que ela tem falta de ar. Então, justamente isso vai casar aqui exatamente com o que a Camila disse, com o que ela falou aqui. Então, eu vou ensinar aqui no final uma técnica de respiração básica para você começar a trabalhar a sua fisiologia e minimizar a ansiedade. Então, a primeira chave que eu vou te dar para você controlar a ansiedade é trabalhar a respiração e controlar todo o seu corpo, a postura que você está, né? Por que respiração? Porque a pessoa que está ansiosa, ela está com uma respiração ofegante, ela está acelerada, ela está pensando no amanhã, está pensando o tempo inteiro no amanhã. O que ela tem que fazer? Ela tem que começar, então, a entrar num estado de consciência plena e começar a equilibrar. Se você fizer isso durante 2 minutos no seu dia, você pode saber que o controle da respiração ele vai abaixar a sua tensão. Por quê? Porque a fisiologia ela vai trabalhar a sua mente. Ou seja, o seu corpo, a sua fisiologia, ela vai mudar os seus sentimentos, ela vai mudar o seu estado emocional. Então tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que vão no piloto automático e vão atropelando as coisas e vão ali e vão fluindo. Mas se você, por exemplo, coloca um fone de ouvido, coloca uma música relaxante, isso já imediatamente vai mudar o seu estado. Só que você tem que trabalhar a respiração, tá? Então, número 1, fisiologia. Para te ajudar, por exemplo, a entrar mais nesse controle, né, coloque uma música relaxante e respire. Você tem que respirar, encher o pulmão de ar contando até 3 e soltar lentamente contando até 6 ou até 5. Então você faz o dobro da inspiração, você faz o dobro da expiração. Então a fisiologia é o número 1 para você controlar e equilibrar mais esse sentimento de ansiedade, essa emoção que vai se repetindo e vai se tornando cada vez mais tensa. Então eu te dei algumas estratégias, movimento dos olhos, olhar para cima, olhar para frente, olhar para cima, olhar para frente, faz esse exercício. Isso já vai mudar o seu estado imediatamente. Quando você está olhando muito para baixo, você entra no emocional, ok? Então, respiração, a respiração correta, que é encher o pulmão de ar e soltar bem lentamente. Isso já muda imediatamente a sua fisiologia. E você colocar uma música calma, isso já altera, isso já faz bem para você. Então parece simples, mas nós não paramos para fazer isso. Nós não paramos, nós vamos na confusão, nós vamos no estresse, vamos atropelando tudo, e aí você fica o dia inteiro piorando o seu estado de ansiedade, porque você vai repetindo aqueles sentimentos, aqueles pensamentos ruins, e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, chave número 1, tá? Ok, fisiologia. 2. Qual que é a chave 2? A chave 2, gente, ela é muito séria, porque nos últimos tempos, como a comunicação se tornou muito fácil, né? Você sabe o que acontece no mundo inteiro on time, né? Online, né? Ao vivo, tudo que está acontecendo. Então você começa o quê? A se
comparar com outras pessoas. Você passa, então, a se comparar os seus resultados com outras pessoas. E isso é uma das razões também de ansiedade. Por quê? Porque você começa a olhar os outros, o que os outros estão fazendo? Aí eu vou fazer também. Sabe? Quando você começa a comparar o que os outros estão fazendo, o que você está fazendo, principalmente se você tem uma área profissional tua, e aí você começa a se colocar no lugar dos outros, você começa, não é que se colocar, você começa a se comparar com o outro, e o outro que é mais bem sucedido que você na sua área, você fala assim, você começa a ter sentimentos de ansiedade. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pare, por quê? Porque o outro tem outra história. O outro viveu coisas que você não viveu. O outro teve um contexto que você não teve. O outro teve dores que você não teve. Então, no momento que você começa a se comparar com outras pessoas ou com outros profissionais da sua área, você começa a se minimizar, muitas vezes. Então, uma das coisas que eu te digo com firmeza, não se compare com ninguém, porque cada um teve um problema, teve uma dor diferente, teve um filtro de percepção, tem uma história diferente da sua. Então não faça isso. Tá? No momento que você começa a se comparar, e aí eu vou fazer uma enquete rápida aqui. Essa semana, você se comparou com alguém? Tá? Responda aí com um joinha se você se comparou com alguém essa semana. Tá? Ou se isso aconteceu com você. Tá? Se isso aconteceu com você essa semana, ou já aconteceu com você mês passado, esse mês, fala assim, realmente, não tem jeito, né? Eu começo a me comparar, começo a olhar, né? Dá um joinha aí para eu saber se isso é verdade ou não. E realmente, gente, né? A gente se compara o tempo inteiro. E isso é uma coisa que causa o quê? Ansiedade. E que faz com que a gente, então, comece a pensar, nossa, será que eu preciso fazer? Gente, você tem que ser você. Tá? A sua essência é o fundamental. Né? E essa chave número 2, de não se comparar, ela é muito importante, porque você começa a olhar para você, começa a olhar para as suas capacidades. Você como profissional, qual é o seu diferencial? Qual que são as suas qualidades principais, né? que mudam aí a realidade, que fazem com que as pessoas se sintam melhores, que você possa servir de alguma forma as pessoas, o mundo, o universo. Então, de que forma você está cooperando para o mundo? Será que tem algum amigo seu que precisa ouvir isso aqui, que você está ouvindo agora? Pega aí esse aviãozinho aí, manda para 3 pessoas que você acha importante para você. Clica nesse aviãozinho que está bem aí na sua frente e manda para 3 amigos essa live, para as pessoas que você acha que são importantes, que precisam ouvir isso aqui que você está ouvindo. Então, quando você começa a olhar para os seus dons, para os seus talentos, para as suas habilidades, você não se compara com os outros, porque você é único. Porque você é um ser único. Existem quase 8 bilhões de pessoas neste planeta. Quase 8 bilhões de pessoas neste planeta. E não existe nenhuma pessoa igual a outra. Gente, é impossível haver uma pessoa fisicamente igual a outra e nem mentalmente. Então, ninguém é igual. O que isso significa? Sabe o que isso significa? Que você é um ser absolutamente único no universo inteiro. Então, imagina o universo inteiro. Você é um ser absolutamente único. E o que isso significa? Significa que você tem dons, talentos, habilidades, uma receita que Deus fez e jogou fora aí para que ninguém copiasse. Ou seja, não tem como copiar você. Você está entendendo? Então, o que eu quero te dizer é que você é um ser único e que você está neste momento vivo neste planeta por uma razão muito única, muito especial. Você está passando... Eu estava estudando ontem, eu fiquei estudando até 1h da manhã, e geralmente eu empolgo com alguns estudos e vou até muito tarde. Eu estava lendo um trecho do livro de Urântia, que eu falo muito sobre esse livro, porque eu tenho estudado bastante esse livro, e cada vez mais eu me surpreendo com algumas
informações, porque o livro é isso, é informação, basicamente informação. Se você quer saber mais sobre isso, entre no meu grupo de Telegram, que você pode também baixar esse material gratuitamente lá, que é um livro maravilhoso. Então, o que eu digo? Eu digo que quanto mais conhecimento você tem sobre você, sobre o universo, sobre o contexto que você está, mais consciência, ou seja, mais longe, mais expansão, mais poder você tem. Por quê? Porque você passa a enxergar mais longe. E a consciência é justamente isso, enxergar mais longe. Isso não significa ser maior que ninguém, significa você ter consciência do contexto mais do que muitos outros que não têm. E o seu papel e a sua responsabilidade aumentam. Quanto mais consciência você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais a sua responsabilidade aumenta. Primeiro com você mesmo. Porque você tem recursos internos que você não está usando. Eu demorei muitos anos para descobrir vários recursos que eu tinha e não usava. E ainda estou descobrindo, dia após dia, estou descobrindo recursos, estou descobrindo capacidades, estou descobrindo coisas sobre mim mesmo, sobre o universo que eu não sabia. Então, no momento que você continua descobrindo, continua buscando, como é que é a palavra? A palavra é você, garimpar, sabe? Informação, você buscar conhecimento e continuar buscando aquele conhecimento. E aquilo ali se torna precioso para você. Né? Você começa a buscar aquilo como se fosse algo único. Né? E quando você descobre aquilo ali, é igual um tesouro, igual uma joia, você fala, nossa, eu preciso usar isso, né? Eu preciso aplicar isso de alguma forma. Né? Então você que está entrando agora, eu estou falando aqui sobre controle da ansiedade. Seja bem-vindo vocês que estão entrando agora. Me diz aí, será que você está tendo a oportunidade de controlar a sua ansiedade? Será que você está sentindo muito esse sentimento, essa emoção, está se repetindo durante o seu dia a dia? Por que está repetindo? Eu vou te dar um dado científico. 98% dos seus pensamentos se repetem dia após dia. Você sabia disso? 98% dos seus pensamentos se repetem dia após dia se você não conscientemente não mudar as suas fontes que geram esses pensamentos e essas emoções. Então, se você conscientemente não mudar as suas fontes, o que vai acontecer? Você vai ter a repetição desses pensamentos que vão gerar essas mesmas emoções, boas ou negativas. No caso, nós estamos tratando aqui da ansiedade, ou seja, como é que nós podemos mudar isso? Como é que nós podemos fazer com que isso seja mais controlado? Então a chave 1 é a sua fisiologia, você controlar sua respiração, você controlar seu movimento dos olhos, você controlar aí os seus sentidos, seus olhos e ouvidos é fundamental. Por quê? Porque se você está num ambiente que te traz mais ansiedade, mais tensão, isso vai te fazer mal. Então o que você tem que fazer? Você precisa então mudar o seu ambiente, ou então você trabalhar conscientemente a sua fisiologia. Okay? Muita gente não faz isso. Só o fato de você sair, pisar na grama e respirar e olhar para o céu, você já mudou seu estado. Só o fato de você colocar fone de ouvidos e ouvir uma música que você gosta, relaxante, você muda seu estado. Né? Eu desenvolvi algumas frequências, algumas músicas que eu coloco no meu treinamento online. Eu coloquei músicas e frequências específicas para tipos de estados que você quer criar na sua mente. Você consegue criar esses estados através de frequências vibracionais, através de músicas que você ouve, através de ambientes que você se integra. Então, no momento que você entra num ambiente, no momento que você cria o seu ambiente, esse ambiente é agradável, esse ambiente vai te trazer equilíbrio, vai te trazer paz. Né? Então, eu te dei até agora, eu te dei duas chaves. A primeira é fisiologia, a segunda é não se compare com outras pessoas. Veja as suas qualidades. E é justamente isso que é uma das chaves que eu vou explicar logo mais. E a terceira chave, gente, então falei, número 1, fisiologia, você controlar sua respiração, controlar seu ambiente, seu estado.
2, não se compare com ninguém. 3, essa chave 3 é a chave da gratidão. Então, eu falei sobre fisiologia, falei sobre não se comparar com ninguém, e a chave número 3 para você se equilibrar é você ser grato. E por que isso é tão importante? Por que você ser grato muda o seu estado? Vou explicar. Existem vários estudos científicos sobre isso, e um deles é do Dr. David Hawkins, que é um PhD, um médico americano, psiquiatra, que desenvolveu vários estudos medindo a frequência vibracional e medindo através da cinesiologia, que é um estudo das vibrações musculares, e chegou à conclusão que nós vibramos, que nós somos seres eletromagnéticos. Ele comprovou isso com uma pesquisa de mais de 20 anos, ok? E aí ele entendeu que nós vibramos o tempo inteiro. E isso já dizia lá o Max Planck, né, da física quântica, que nós somos seres vibracionais. O tempo inteiro você está emitindo ondas eletromagnéticas, magnéticas do seu coração e elétricas do seu cérebro. E a questão é o seguinte: bom, se eu sou um ser que vibra eletromagneticamente o tempo inteiro, o que me faz emitir com mais velocidade ou alcance essas ondas? São as emoções. Então, as emoções é que fazem essas ondas eletromagnéticas se expandirem. Por exemplo, o seu coração, ele tem o controle, ele fica no centro do seu ser, né? E o seu coração, ele emite ondas magnéticas que vão até 3 a 4 metros de distância. Isso é muito importante, porque se você está repetindo esse padrão o dia inteiro, ou a semana inteira, isso está retornando para você de alguma forma, né? Então, o que você precisa fazer é parar o padrão negativo. Para você parar o padrão negativo, primeiro você tem que identificá-lo. Você tem que identificar que isso é algo que está acontecendo com você no piloto automático e está te fazendo mal. E se isso está te fazendo mal e você ainda não identificou, a única coisa que vai fazer você identificar é a consciência. Por isso que eu digo para você, a consciência do que está acontecendo faz você mudar, ou faz você entender. Então, o primeiro passo para a mudança é a conscientização. Então, se existe uma reação que está no piloto automático e que está repetindo sentimentos ou emoções negativas, você então pode ter uma chave que é controlar a sua fisiologia, mudar imediatamente o seu estado através da respiração, através de uma música, através de entrar num ambiente que te acalme, e depois você entrar no estado de gratidão. Gente, a gratidão, ela vai fazer você elevar imediatamente a sua vibração eletromagnética. Ela vai fazer você se conectar com o todo, com a essência, com a fonte, com Deus. Você vai estar conectado plenamente com Deus, com a fonte, quando você está grato. Por quê? Imagina agora quantas pessoas neste planeta estão na frequência de vibração da gratidão. Se você está conectando com essa frequência, você está elevando imediatamente a tua vibração nesse mesmo nível. Que são pessoas gratas, que são pessoas que estão vivendo prosperidade plena, são pessoas que estão vivendo equilíbrio, estão vivendo paz, porque não estão com aquele pensamento: o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã. Deixa o amanhã para amanhã e foque-se no hoje, foque-se no agora. E aí é que vem você estar simplesmente pleno, ou seja, você está entrando em estado de presença. Quando você entra em estado de presença, você está focado no aqui e agora, você começa a aproveitar aquele momento. Então, o que faz você sair de uma esfera de ansiedade? É você entrar em estado de presença. Através da sua mudança fisiológica, através de você trabalhar a sua mente, a sua respiração. E, principalmente, você entrar em ambientes que te fazem bem positivamente. Então, o estado de presença é você estar aqui agora e você estar focado. Porque quando você entende o que é prioridade, você começa a eliminar urgências.
Quando você entende o que é realmente importante para você, você passa a dar valor àquelas coisas que são importantes para você. Então você passa a dar valor àquilo que é realmente prioridade na sua vida naquele momento. Então se você fica reagindo, você está vivendo em estado de urgência. Viver em estado de urgência é você estar desfocando a sua atenção para coisa que não vai te trazer resultado. E quando você começa a repetir um padrão negativo, isso vai como uma cadeia, isso vai como uma bola de neve puxando a outra e puxando a outra. Para você parar, você tem que imediatamente, conscientemente, mudar o seu estado fisiológico. Você precisa, então, sair de um ambiente estressante, entrar num ambiente que te traz paz. Respirar, existe técnica para isso, uma técnica simples para você respirar e você começar a entender que você pode, então, mudar imediatamente a tua química do seu corpo só com respiração. Não sei se você já percebeu, se você já fez uma corridinha, um exercício, que você fica ofegante, né? Ou você vai na academia e volta. Você percebe que você não sente tanta fome depois que você faz um exercício, que você faz uma caminhada, um Cooper, ou uma academia, alguma coisa assim, um exercício aeróbico. Você não fica com muita fome. Por quê? Porque você injeta tanto oxigênio nas suas células, e oxigênio é o alimento das células, que o seu corpo se sente saciado. Você sabia disso? Então, no momento que você fez um exercício aeróbico, injetou oxigênio nas suas células, no final desse exercício você não vai sentir fome. Você vai sentir depois. Mas logo depois não, porque você fez uma atividade que injetou muito oxigênio no seu sistema. Isso é interessante, quando você coloca bastante oxigênio no seu sistema, você está nutrindo as suas células. Então, por isso a fisiologia vai alterar o seu estado mental e vai alterar sim o seu equilíbrio emocional, sem dúvida nenhuma. E tem pessoas que não sabem usar a respiração. Tem pessoas, por exemplo, eu demorei muitos anos para aprender que respiração fazia tanta diferença e é uma respiração consciente. Tá? Você pode aprender a respirar conscientemente, isso vai alterar o teu estado neurolinguisticamente falando. Então, primeira chave, fisiologia. 2, não se comparar com outras pessoas. 3, gratidão. No momento que você começa a agradecer por pequenas coisas, isso começa a fazer muita diferença na sua vida. Muita. Porque você começa a agradecer por coisas tão simples. Você começa a agradecer por um prato de comida, você começa a agradecer por um banho, por uma casa, por uma cama. Você agradece por coisas que você usa no dia a dia. Você começa a ser grato, o sentimento de gratidão, ele começa a elevar a sua frequência vibracional. Ele começa então a mudar as células do seu corpo. Porque a frequência que você entra, as células começam a ser alteradas, porque nós somos uma estrutura molecular que vibra em alta velocidade. No momento que você começa, então, a alterar esse estado vibracional, você passa, então, a elevar o seu estado. Você passa a se sentir em paz, mais equilibrado. Eu uso o Ho'oponopono já desde 2014. Eu estive no Havaí, eu passei um período lá estudando e eu aprendi muita coisa, né? E comecei a aplicar essa técnica na minha vida. E essa técnica é uma coisa muito simples, gente. São 4 frases. Muita gente conhece, mas não sabe usar, não sabe o poder que tem as frases de limpeza do Ho'oponopono. Então, é muito simples você usar isso. Então, eu quero aplicar aqui no final dessa live com você. Se a gente tiver um tempinho, eu vou aplicar com você a respiração e a técnica. E você entendendo o que é usar o Ho'oponopono de uma forma diária e constante, você não precisa nem declarar as palavras, você pode simplesmente pensá-las, porque aquilo já é uma limpeza constante. Nós estamos o tempo inteiro nos limpando, nós estamos o tempo inteiro nos curando, e a única razão de nós estarmos nessa existência, e eu não terminei meu raciocínio, que eu fiquei estudando até 1h da manhã o livro de Urântia ontem, e o meu raciocínio era o seguinte: eu aprendi uma coisa, que o livro ele cita que essa vida agora que você está vivendo aqui neste planeta, nós estamos presos ao tempo, ok? Então nós
para nós existe tempo. Fora daqui dessa esfera, em outros paralelos, não existe tempo. E esse tempo, né, para eles, para Deus e para todo o universo, não existe tempo. E esse tempo é um instante é um segundo. Então imagina, toda essa vida aqui que você está vivendo, anos e anos e anos e anos, ele representa um segundo na eternidade. É como se fosse um instante. Só que todo esse tempo todão que você está passando aqui, ó, esse tempo todo, esses anos todos que você vai viver aqui, ele tem uma razão. Aprendizado, você é testado, está aqui para você ser testado, para você aprender, para você amadurecer, para você ganhar consciência e principalmente para você se conectar com pessoas. A sua conexão com pessoas é eterna, você nunca vai esquecer ninguém que você conheceu aqui na Terra. Incrível isso. Então, em outras dimensões, em outras estruturas que você vai estar, a sua alma ela é eterna. Só uma coisa eu aprendi. Olha que incrível isso. As pessoas que não creem, ou seja, aquelas que não têm fé, ou seja, não creem no que não podem ver, automaticamente elas não vão despertar. Incrível isso. Então o que você tem que fazer é trabalhar a sua consciência, trabalhar sim o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, mas principalmente você precisa descobrir internamente que existe uma voz que fala com você. Você tem um fragmento de Deus dentro de você. Né? Alguns chamam de consciência, outros chamam de ajustador do pensamento, outros chamam de Espírito Santo, outros chamam de eu superior, mas ele está dentro de você. Você precisa então despertar esses ouvidos espirituais para ouvir. Você precisa despertar isso internamente para que você possa ficar em silêncio alguns momentos do seu dia, da sua noite. Isso vai fazer diferença para você, porque no momento que você começa a ouvir, você começa a perceber que existe algo superior, algo maior, que está falando com você o tempo inteiro. Tem gente que já fala, tem gente que já se comunica plenamente. Mas é importante você parar e ouvir essa voz, porque ela está falando só com você. Percebe isso? Está falando só com você, mas você ainda não percebeu muitas vezes. Você ainda não se conectou, você não entrou naquela estação, você não está naquela frequência daquela rádio. Já viu quando você entrou numa rádio, mas ela está chiando? Já viu? Você bota numa rádio ali, ela fica chiando. Por quê? Porque não está na sintonia certa. E o que você tem que fazer? Sintonizar na frequência certa. Então, no momento que você entra na frequência certa, você começa então a receber downloads. Você começa a receber insights. Você começa a entrar num nível alto de gratidão, de prosperidade. E as coisas começam a fluir de uma forma que você nem imagina e nem imaginava. Por quê? Porque você não estava sintonizado. Então, no momento que você sintonizou, aquilo tudo começou a mudar, aquilo tudo começou a criar nova realidade. E é disso que nós estamos tratando. E essa série de lives que eu coloquei é justamente para tratar as infinitas possibilidades que nós temos. Então, existem infinitas possibilidades, né? A física quântica fala que nós temos infinitas possibilidades disponíveis para nós. Você tem que acessar as possibilidades. Para você acessar as possibilidades, você tem que ter consciência que elas existem. Ou seja, você tem que ter consciência e se sintonizar com ela para entrar naquele nível. Então eu falei, chave número 1, fisiologia, chave número 2, não se compara com ninguém, chave número 3, gratidão. E qual que é a quarta chave? A quarta chave, gente, é o que muita gente não faz. A quarta chave para você ter equilíbrio nas suas emoções é o que muita gente não faz. Sabe o que é? É você simplesmente usar isso aqui. Olha bem isso aqui. Muita gente não usa isso. E eu não estou falando para você digitar no computador, eu estou falando para você usar isso aqui. Isso aqui é um dos instrumentos mais antigos que existem e poucas pessoas usam. Como assim? O que você está falando? Eu estou falando para você registrar as suas visões, as suas projeções, o seu planejamento. Então a quarta chave é você planejar por escrito coisas simples. Eu tenho aqui atrás, aqui no meu quadro, eu tenho um quadro que eu aprendi lá quando eu estive no Havaí, estudando
um quadro que tem 7 áreas-chave da vida, e eu escrevo exatamente em detalhes, cada uma dessas 7 chaves, como eu quero me projetar naquele ano, ou seja, naqueles 365 dias próximos, eu quero chegar naquilo. E aí eu escrevo com a minha mão. Por que com a minha mão? Por quê? Porque a sua mente, ela tem o poder de registrar como um documento quando você escreve. Então, para quem está aqui, ó, eu vou mostrar rapidamente o quadro aqui, ó, para você que está aqui. Ali, ó, não sei se você está vendo, mas o quadro está ali, tá? Ó, já mostrei para quem está no meu canal, vou mostrar aqui para você que está no aqui, ó. Eu tenho ali, tem um quadrinho ali. Então, esse quadro, ele tem 7 áreas-chave, na qual eu desenvolvo nas minhas mentorias, nos meus atendimentos. E ele é um quadro exclusivo que ele abre a mente, que ele abre a nossa percepção e faz você, no seu subconsciente, você inserir informações. Então você pode, através da neuroplasticidade, você pode mudar a sua mente, o seu cérebro. E no momento que você começa a registrar, escrever com a mão aquilo que você quer, aquilo começa a mudar a sua vida. Foi o que aconteceu na minha vida. Então eu comecei a fazer isso de uma forma muito mais detalhada. Eu faço isso desde o ano de 94. Tem alguns aqui que nem existiam nessa época. Eu fazia isso de uma forma muito rústica, muito grosseira, desde 1994, com os meus grupos de estudos, no grupo de jovens. A gente fazia isso. A gente chamava de planejamento. Só que eu aprendi a fazer isso nesse trabalho que eu fiz, nesse estudo que eu fiz lá. Eu comecei a planejar, escrever, registrar. E 85%, a minha média é 85% de tudo que eu escrevo acontece. Todos os anos. É incrível isso, gente. No momento que você começa a aplicar alguns recursos, as coisas começam a acontecer de uma forma que você fala assim, nossa, como é que eu não aprendi isso antes? Como é que eu não sabia que eu podia usar esses recursos tão simples antes? Né? Então eu passei a usar isso mudou totalmente a minha existência e mudou também o meu estado. Hoje eu sou uma pessoa muito mais equilibrada do que eu era há 8 anos atrás, 7 anos atrás. Então isso mudou a minha concepção, isso mudou a minha forma de ver a realidade, ver o mundo, de ver externamente, ver tudo. Os meus recursos começaram a se tornar mais acessíveis. Eu comecei a acionar esses recursos na minha mente que eu não acionava. E essas chaves passou a se tornar mais acessíveis porque eu inseri no subconsciente. Então, o fato de eu ter inserido isso no subconsciente, ele se tornou disponível. É igual um arquivo no Windows. Você tem uma pasta no Windows de algum assunto específico, você não usa essa pasta, porque às vezes ela não está acessível, mas no momento que você coloca ela acessível no seu subconsciente, você passa a usar aqueles recursos, você passa a acionar eles começam a fazer diferença para você. Então eu falei, chave número 1, fisiologia, chave número 2, não se compare com ninguém, chave número 3, gratidão, chave número 4, projetar, escrever com lápis. Escreva, use isso aqui. Gente, eu sou apaixonado por lápis, eu vou provar para você. Aqui, ó. Sou meio fascinado com isso. Por quê? Porque você pode desenhar a sua vida, você pode projetar a sua vida, você pode realmente escrever. Última chave. E a última chave eu já dei uma pincelada para você aqui. E ela é fundamental. Que são identificar os seus dons, talentos e habilidades. Identificar as suas virtudes. Quantas pessoas não sabem as qualidades que têm? Quantas pessoas não identificam as suas virtudes? Não sabem como podem fazer diferença para as pessoas à sua volta? Não sabem que pode fazer diferença na empresa que trabalham, na sua família, no ambiente que estão? Então você é um ser único. Como eu falei aqui, existem 8 bilhões de pessoas na Terra. Tá certo? 8 bilhões. Não existe ninguém igual, nem biologicamente, nem mentalmente. Percebe isso? Gente, não é só nesse planeta, não. No universo inteiro, não tem ninguém igual a você. Você percebe isso? Que dimensão que ele tem isso? Que a grandeza que é isso? E como você pode fazer a diferença? Significa que você é um ser absolutamente único.
e que você pode fazer diferença onde você está, simplesmente tendo consciência. A consciência faz você descobrir que você tem dons, talentos e habilidades que se diferenciam de qualquer pessoa que está à sua volta. Então, a sua mente, ela cria a sua realidade. A sua mente tem um poder de criar a realidade que estão à sua volta. E eu vou te falar mais. Você está criando a sua realidade o tempo inteiro. Você não para de criar a sua realidade. Como assim, professor? Como é que eu estou criando a minha realidade o tempo inteiro? Através do que você vê, através do que você ouve e através do que você sente. Através dessas 3 coisas, você está criando a sua realidade o tempo inteiro. Por exemplo, você está com medo de alguma coisa. O que vai acontecer? O fato de você estar pensando naquilo, o fato de você estar tendo medo daquilo, o que vai acontecer? Exatamente. Aquilo que você tem medo é o que vai acontecer. Então o que você precisa fazer é parar e mudar seu estado, mudar seus pensamentos e pensar naquilo que você realmente quer que aconteça. Por que você acha que causa que algumas coisas ruins acontecem com pessoas? Né? Eu vou te contar um caso real aqui de uma esposa de um delegado do Rio de Janeiro que estava fazendo um documentário sobre sequestro. Ela ficou estudando o documentário, tá ok? Durante 2 meses, ela ficou imaginando, e o documentário era sobre sequestro. Incrível o que aconteceu com ela. Ela foi sequestrada. Ou seja, ela colapsou, o subconsciente dela colapsou a realidade, ok? Colapsou algo que ela já era real para ela na mente consciente, subconsciente dela. Então, no momento que você começa a repetir aqueles pensamentos, aquelas emoções, eles vão criando a sua realidade no subconsciente. Então você está criando o tempo inteiro, você não para de criar. A questão é, o que você está criando? Já parou para pensar? Pensa hoje, no dia de hoje. O que você criou hoje? Quer saber o que vai acontecer amanhã? Já te falo. O que você pensou e sentiu hoje o dia inteiro é o que vai acontecer amanhã. Por isso o Ho'oponopono é tão poderoso. Por isso as 4 frases de limpeza são tão poderosas. Eu uso elas frequentemente. Por quê? Porque são chaves para criar um reset mental. Né? Antigamente tinham os computadores lá, meu pai lembra disso, ele está vendo aí, os PCs lá, 286, 386, você clicava no botãozinho, tem gente que nem sabe o que eu estou falando aqui, os Pentiums da vida, você clicava no reset, ele resetava. O Ho'oponopono é um reset mental. Ele muda o seu estado imediatamente. Ele faz com que você esteja limpando. O Ho'oponopono é uma técnica de limpeza, são 4 frases simples, né? E que a gente repete, e que aquilo ali, quando você tem entendimento e consciência do que você está emanando, tanto com a sua boca, porque o que você fala tem um poder gigantesco, porque o que você fala está totalmente ligado ao seu sistema nervoso, está ligado ao teu cérebro, né? E tudo isso você dá comandos o tempo inteiro através do que você fala. Então você pode educar a sua mente a criar comandos quânticos, comandos de mudança na sua vida através do que você declara. Gente, está maravilhoso aqui. Quero ficar até amanhã falando com você, só que nós temos mais 5 minutos e aí o Instagram vai derrubar essa live. E antes disso, eu quero aplicar a técnica com você. Eu quero aqui, então, repetir, as 5 chaves para você controlar a sua ansiedade. Primeiro, a sua respiração, a sua fisiologia, você entrar num ambiente que te acalme. 2, não se comparar com outras pessoas, você valorizar aquilo que você é, a sua essência, ok? 3, trabalhar a gratidão, tá certo? Você precisa entrar na frequência de gratidão. 4, planejar, projetar, focar naquilo que você realmente quer, naquilo que você deseja. Então, quando você está focado naquilo que você realmente deseja, tudo isso faz diferença. Se você quer mais, você quer acessar mais coisas, eu tenho ali, gente, eu tenho um curso disponível para você estudar durante 21 dias. Tem vários alunos meus aqui agora assistindo. Um abraço para a Thalita também, para a Elane que está aí, para a Ali que está aí, para a Dai, todas as pessoas que são meus alunos que estão assistindo. Então, olha só, eu falei 1, 2, 3, 4, planejar, projetar, e 5, você trabalhar as suas qualidades, as suas virtudes, a sua essência que vai mudar a sua vida, ok? Então, se você quer fazer parte do nosso grupo de Telegram,
entra lá na minha bio, clica lá no link e você já entra e já começa a participar imediatamente, ok? No Telegram não tem limite de pessoas, então você pode entrar através do link da bio, tá ok? Então vamos fazer a prática aqui, gente. Eu tenho uns 5 minutinhos só, então eu quero fazer a meditação com vocês, eu quero fazer a respiração, eu vou colocar uma música. Então eu vou pedir para você agora só refletir comigo. Como é que foi o seu dia hoje? Quais foram os sentimentos que você sentiu? Né? Você sentiu mais sentimentos positivos ou negativos? Como é que foram esses sentimentos? Né? Então eu vou usar uma música aqui de alta frequência. Essa música de alta frequência é para você entrar junto comigo, ok? Então respira fundo, encosta aí. Pernas paralelas, mãos paralelas. Você vai fechar os seus olhos. Você vai encher o seu pulmão de ar contando até 3. Você vai soltar bem lentamente, contando até 5, contando até 6. E assim você faz, bem lentamente. Se conecte com os sons da sua respiração. Se conecte com o som da minha voz. E ao fundo, a frequência dessa música vai penetrando no teu sistema, vai penetrando em sua corrente sanguínea, vai penetrando no teu sistema nervoso, e você vai sentindo cada vez mais paz e equilíbrio. Enche o seu pulmão de ar, conta até 4. 1, 2, 3... e solta bem lentamente. Bem lentamente. Cada vez que você enche o seu pulmão de ar, você enche de paz e de equilíbrio. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Toda vez que você enche o pulmão de ar, você enche de paz e de equilíbrio. E toda vez que você solta, você está soltando toda a pressão interna, externa. Você vai soltando toda a ansiedade. Solte. Enche o seu pulmão de ar. Cada vez que você enche de paz e de equilíbrio. Declare comigo: sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu me conecto com o aqui e o agora. Eu me amo e me aceito da forma como fui criado. Eu sou consciência. Eu sou escolhido. Eu sou equilíbrio. Sinta essas palavras agora entrando dentro de você. Eu sou consciência. Eu sou sabedoria. Eu sou plenitude. Eu sou abundância. Eu sou prosperidade. Eu sou a alegria. Sinta essas palavras entrando em você. Visualize agora uma luz maravilhosa, uma luz agradável, uma luz violeta, entrando agora dentro de você e te curando, te limpando. Eu me amo, me aceito da forma como eu fui criado. Eu sou grato, eu sou pleno, eu sou abençoado, eu sou feliz. Muita gratidão por você ter acompanhado até aqui. Nós temos apenas 30 segundos. Que nesses segundos você esteja conectado comigo na frequência da gratidão. Te desejo uma excelente noite. Te desejo uma excelente semana. Esteja atento a todas as frequências positivas e crie uma realidade maravilhosa e positiva. Obrigado por você ter estado aqui comigo e te desejo muita paz.